Mas é Arduino ou Arduvino? Manual Maker acabou, mas a gente recebeu um monte de perguntas e eu resolvi fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Espero que melhores do que essa primeira. Mas tem várias dúvidas que eu acho legais de tirar aqui. Então vamos lá, vou ler as perguntas que a gente selecionou, algumas muito importantes para você aprender bastante e outras a gente só selecionou porque dão uma resposta boa mesmo. Martelo de unha, também chamado assim porque quem nunca foi martelar os pregos e martelou algum dedo? Quem nunca, né? Mas não tem nada a ver com isso. É muito provável que esse martelo aqui tenha ganhado o nome de martelo de unha por uma tradução errada do inglês. Que se você for ver em inglês, unha é nail e é a mesma coisa que prego. Então, muito provavelmente em inglês alguém chamava isso aqui de nail hammer. Não sei se é assim que se fala, né? Vamos procurar sempre o nosso amigo aqui, nossa querida Google Tradutora. Nail hammer. Nail hammer. Isso aqui é um nail hammer em inglês, tá? Que é um martelo de prego. Alguém foi traduzir e também usou outra acepção da palavra nail, outro significado da palavra nail, que é unha. Em vez de traduzir para martelo de prego, traduziu para martelo de unha. Rosenberg Porto, alguém aí recomenda treina a laser? É confiável? Sim, nós temos uma treina laser aqui no Manual do Mundo, a última treina laser. Blá, blá. Essa treina é muito legal, ela te poupa muito tempo, porque você simplesmente liga, ela solta um laser aqui, tá? Você encosta numa parede e ela já considera o tamanho dela mesma. Então ela sabe, por exemplo, que daqui até aqui tem 44 centímetros,3. Eu tô mexendo a mão, assim vai variando. Mas a precisão dela é de milímetros. Então é super útil, eu gosto muito. O problema é que essa treina ainda é bem cara e não é fácil de fazer em Arduino não. Aquele detector de distância do Arduino ele não é tão preciso quanto essa treina. Conforme vai ficando longe, ele vai perdendo muito a precisão. Então você não vai ter uma precisão, quer ver, daqui até a parede ali, ó, 2,78,4. Nunca você vai ter essa precisão naquele sensorzinho ultrassônico bem baratinho do Arduino. Vale a pena, mas é uma bica. Iberê, por que quando batemos o cotovelo pegamos choque? Eu nunca vi alguém pegar choque, né? Tipo, pegar choque, sei lá, no raio, pegar o bicho. Em algum lugar deve falar assim. Dá para medir a energia do cotovelo usando o multímetro? A resposta da primeira pergunta, por que a gente sente choque quando bate o cotovelo, tem no nosso livro Dúvida Cruel. Então, quem quiser é só procurar aí na internet uma loja online e comprar o nosso último livrinho que tem 80 respostas para esses tipos de pergunta. O livro é muito caprichado, sério mesmo, vale a pena ter. E tem muitas perguntas que você acha que são perguntas infantis. Não, a verdade é que nenhum adulto sabe responder a maioria das perguntas que tem lá. Então eu recomendo muito o nosso último livro. Agora, se dá para medir a energia do cotovelo com um multímetro? Sei não, né? Será que o nosso corpo é corrente alternada ou corrente contínua? Corrente contínua, né? Deve ser a mais provável. 15 miliamperes. Menos 2. E aí, alguém que manja muito de eletrônica, responde nos comentários, por favor. Por que eu consigo medir diferença de potencial? Por que existem volts aqui entre a ponta do meu dedo e meu cotovelo? Porque certamente não é assim a minha rede de neurônios, a energia que está passando na minha rede de neurônios que ele está medindo, né? Gostei muito dessa aula, ganhou minha inscrição. Obrigado. Inclusive você que estiver assistindo e não for inscrito no Manual do Mundo, se você puder se inscrever, a gente fica muito feliz. Por que o chuveiro elétrico não dá choque? É a corrente que diminui por causa da resistência? Não, na real, a corrente elétrica sempre vai procurar o caminho mais fácil de percorrer. E no chuveiro elétrico é mais fácil passar pelo resistor, né, vencer a resistência do resistor, do que vencer a resistência da água. Então a energia vai pelo resistor. Agora, lá dentro também existe um fio terra. Se você abrir um chuveiro, você vai ver que tem um fiozinho ali, provavelmente vai ser verde, que está lá, que se tiver qualquer energia sobrando que fica na água, né, se ele estiver descarregando alguma energia na água, essa energia vai ser descarregada pelo fio terra. Por isso é importante ligar o fio terra do chuveiro para não dar choque nas pessoas quando elas estão tomando banho. Ainda assim, raramente esse choque vai ser forte, tá? É comum você colocar a mão, em algum chuveiro mal instalado, você colocar a mão na torneira e tomar algum choquinho. Isso porque provavelmente o fio terra não está bem instalado. Se eu usar um adaptador de 10 amperes para uma tomada de 20 amperes, prejudica o aparelho? Vamos entender essa pergunta melhor. Se você tiver uma tomada de 10 amperes, você precisa ligar um aparelho que tem aquela tomada de 20 amperes. Para quem nunca ouviu falar nisso, você pegar um forno micro-ondas, secador de cabelo, essas coisas, aquecedor elétrico, normalmente eles têm uma tomada mais gorda que os pinos não entram na tomada comum, tá? Você precisa de uma tomada especial, uma tomada de 20 amperes para esses aparelhos. Existem alguns adaptadores que você consegue colocar na tomada de 10 amperes e aí você encaixa lá o aparelho de 20 amperes.
Esses adaptadores, eles estão fazendo um truque ali que não é muito bacana. Por que existe essa tomada de 20 amperes? Porque ali passa muito mais energia. São aparelhos que consomem muito mais energia e precisam de uma conexão mais forte. Então essas tomadas, geralmente, elas também têm um fio mais grosso que leva até lá o quadro de distribuição de energia. Então o ideal é que quando você compra um micro-ondas, você compra qualquer coisa que puxe muito mais energia, que exija mais amperes, mais corrente, você também troque os fios ou chame alguém para verificar se aqueles fios eles são suficientes para aquele aparelho, e aí você troca a tomada também por uma tomada de 20 amperes. Ok, mas o que acontece se a gente botar o adaptador em vez de trocar o fio? Aí na pior das hipóteses você pode ter um incêndio, porque as coisas vão esquentar ali, né? Você está transportando muitos elétrons por um caminho que não suporta tantos elétrons assim, vai esquentar. E se vai esquentar, pode pegar fogo se o disjuntor não cair antes. Normalmente o disjuntor deveria cair se isso acontecer. É perigoso, é isso que pode acontecer. Pode causar um incêndio ou pode derreter a tomada, o que é muito comum de acontecer também, derreter o adaptador. Na maioria das vezes não acontece nada, porque a rede elétrica ela é sempre superdimensionada. Você coloca fios maiores do que o necessário, já pensando que alguém um dia vai botar esse tipo de adaptador. Iberê, o Arduino tem limite de caracteres na programação? Pois não tem como caber a NASA aí dentro, né? Olha, a NASA de fato acho que não cabe dentro de um Arduino, mas cabem alguns caracteres sim e tem limite, o limite é bem curto, aliás. É por isso que na programação a gente tem que pensar sempre em fazer de um jeito inteligente, usando o mínimo de processamento, o mínimo de espaço possível. Ele vai compilar na hora de colocar, então o que tem dentro do Arduino não é exatamente as palavras que você usou, tal, que você colocou ali, mas ainda assim, na hora que você está lá no IDE, ele avisa para você o quanto de espaço você usou da memória do Arduino. Cabe pouca coisa mesmo. Fala o preço dos materiais, poxa! Assim, quem quiser fazer já fica com uma média de quanto vai gastar. Por que a gente não fala o preço dos materiais? Porque, no geral, esses vídeos vão ficar aí durante anos e as pessoas vão ter uma noção de preço completamente errada em breve, porque os preços sobem. Além disso, varia muito do lugar que você compra, varia da qualidade. Por exemplo, um Arduino original desse aqui, esse Arduino eu ganhei quando eu fui para Portugal, a gente fez um encontro do Manual do Mundo, eu ganhei esse Arduino em 2015. Ele deve valer, sei lá, uns 40, 50 reais. E já vai ter um monte de comentário me corrigindo aí, dizendo, ah não, vale 30, vale 80, vale não sei o quê. Simplesmente porque dependendo do lugar que você compra é diferente. Um Arduino genérico desse vindo da China, você consegue pagar até uns 15 reais, 10 reais até, num Arduino mais simples. Se você for comprar no Brasil, tem algumas lojas que fazem o próprio Arduino, usam peças melhores do que a média, né, tá? Porque aí é mais difícil de queimar, o Arduino tem um desempenho melhor, é lógico que aí ele vai custar mais caro. Então a faixa de preço é absurda, vai desde 10 até 100 reais, e não vale a pena a gente ficar falando do preço por causa disso, porque o preço varia muito. Iberê, tem algum eletrodoméstico eletrônico que a pessoa tem em casa, que desmontando acha um Arduino, ou isso é mais para testes mesmo e para fazer placas? O Arduino é feito para fazer protótipos, então quando você quer inventar alguma coisa, você inventa ali no Arduino, quando você quer inventar alguma coisa para vender depois, né? Você inventa no Arduino e depois faz uma placa mais simples, mais objetiva. O Arduino é muito caro para ficar usando em aparelhos comuns, porque você não vai usar todas as funções dele, você vai usar só um pedaço. Então o Arduino é ótimo para a gente fazer coisas em casa, fazer coisas para a gente entender como elas funcionam, até daria para vender alguma coisa, mas não é o jeito mais prático, não é o jeito mais inteligente, não é o melhor caminho. Então, no geral, você pode desmontar milhares de coisas e você não vai achar um Arduino dentro. Você vai achar placas geralmente mais simples, otimizadas para aquilo que elas estão controlando. Não é estranho chamar isso de labirinto elétrico quando não se tem caminhos errados? É estranho. Bem estranho. Uma pergunta aqui sobre a aula de solda, tá? A gente usa uma esponja vegetal que é para limpar o bico do ferro de solda. Depois do uso, como guardar a esponja vegetal depois de molhada? É só espremer o excesso de água e guardar? Ou é necessário algum cuidado extra? Seria só espremer mesmo e guardar. Deixa secar ali em algum lugar e depois guardar. Acontece que no manual nem isso a gente não fez. E aí, olha o estado que ficou aqui o nosso suporte. Essa aqui é a esponja vegetal, tá? Esse aqui é o suporte. Então ele enferrujou completamente porque a gente foi preguiçoso e não deixou a esponja secar fora do suporte. Tá certo que esse suporte foi comprado na China por um preço muito barato, deveria ser de aço inox também, né? Iberê, tira essa buzina da intro, pelo amor de Deus! Eu não ouvi direito que você falou que tem essa buzina que tá tocando aqui, é muito irritante. Deviam tirar essa buzina aqui, ela é muito chata. Sobre a rega automática,
É possível usar vários sensores e válvulas solenoides ao mesmo tempo no Arduino, assim ele controla e rega vasos ou jardins separadamente, mas sem ter que fazer vários conjuntos com vários Arduinos. Dá! Ó, o Uno tem 14 portas digitais, tá? Pinos digitais. O Arduino Mega tem mais de 50, então dá para você controlar muitas coisas ao mesmo tempo sim, controla regas ao mesmo tempo. A questão é, se você pensar que cada válvula solenoide você precisa mandar a informação até ela para ela ligar, etc., colocar fio em tudo isso, pela quantidade de fios e pela complexidade que isso vai ter, talvez compense você colocar um Arduino um pouco mais simples, um pouco menor, mais perto da planta ou do jardim, em vez de ter um Arduino cérebro cheio de ramificações para tudo quanto é lado. Fica bem complicado. Tem um vídeo que eu gravei mostrando uma régua automática que a gente fez numa casa e só tem um sensor, só tem um controlador, e aí ele abre uma torneira e a partir daquela torneira a gente ramifica a água e não o controle. Porque de qualquer jeito você vai precisar ramificar a água, você vai precisar que a água chegue em vários pontos. Então é melhor você ter um ponto central que você ramifica a água e em cada ponto ter um controle numa torneirinha. Fica mais simples do que ter um monte de válvula solenoide, um monte de fio, etc. Como foi a experiência de se dublar para corrigir todas as vezes que você falou 1024? Esse problema aconteceu porque eu falei várias vezes 1024 quando eu deveria ter falado 1023. Mas a dublagem ficou praticamente perfeita e ninguém percebeu. Pergunta sobre o cartãozinho do RFID, que a gente ensinou como colocar informações no cartão, como abrir a fechadura de casa usando aquele cartão do bilhete único. Será que dá para colocar informação no meu cartão do banco dizendo que tem 1 milhão na minha conta? Teve muita gente que criticou aquele vídeo dizendo que eu estava ensinando ladrões a fraudarem o bilhete único, a fraudarem cartão de crédito, etc. Meu... Pesquisa antes de encher a paciência, beleza? Primeira coisa, o cartão de banco não tem como você dizer que tem 1 milhão na sua conta, porque a informação de quanto dinheiro tem na sua conta não fica no cartão, ela fica no banco. Segundo, que se tiver qualquer cartão que usa RFID e é uma coisa de muita segurança, a informação que está lá dentro está criptografada, ou seja, ela é escrita de um jeito que ninguém consegue entender, passa por várias verificações, então não é assim, você não consegue com um Arduino clonar um bilhete único e sair por aí usando bilhete único. Dá pra fazer isso? Tem bandido que faz com uma tecnologia muito difícil de conseguir, não tem nada a ver com o que a gente ensinou. O que a gente ensinou é usado, é legal, não tá ferindo nenhuma lei, não tô ensinando ladrão nenhum a fazer nada. Vai pesquisar antes de encher a paciência, fechou? Sobre a máquina de corte a laser. Tchê, essa máquina é alimentada para fazer o corte com eletricidade ou é algum tipo de gás? O laser é gerado dentro de um tubo de gás carbônico, mas esse tubo fica fechado, você não tem contato com o gás carbônico. O que sai ali na ponta é laser mesmo, são ondas eletromagnéticas que vão esquentar a madeira e cortar a madeira. Então não tem nenhum gás saindo na ponta ali não. Será que tem como fazer uma tatuagem com essa máquina, a laser? A Helena vai responder pra você agora, quer ver? Não dá pra fazer tatuagem só na pessoa. Não, essa máquina não serve pra fazer tatuagem? Não. Olha, tem gente que marca gado com ferro quente, o que eu acho meio cruel, mas a gente também tem medo de ganhar uma tatuagem naquela máquina porque a luz do laser não é visível, ele tá fora do espectro, a luz que corre ali, né? Ou as ondas eletromagnéticas que correm ali. Mas elas estão sendo refletidas pelos espelhos e quando a máquina está aberta, a gente sempre usa ela aberta para poder gravar, você pode colocar a mão sem querer entre um espelho e outro e você vai ganhar uma bela de uma tatuagem. Porque tem laser passando ali, né? Tem onda eletromagnética passando ali, você não tá vendo, você só vê na hora que ela bate na madeira e começa a queimar. Refaça algumas coisas que você fez no passado, mas agora com laser. Chance zero de você ler isso, mas vai que, né? A chance não era tão próxima de zero assim. Primeira coisa é que os vídeos no YouTube tem muitos comentários, então a gente lança o vídeo no mesmo dia que a gente lança, já tem mais de 1000 comentários. Isso faz com que, no momento que a gente lança, eu sempre procuro ler os primeiros comentários, consigo ler, sei lá, 100, 200, dou coraçãozinho, respondo alguns, não é sempre que eu consigo fazer isso, mas nos vídeos antigos não dá pra voltar e ler. São mais de 1500 vídeos, não tem como. Sobre a segunda pergunta, sim, tem um monte de coisa que a gente quer fazer com corte a laser, milhares de coisas que a gente já fez no Manual do Mundo e usando essas ferramentas Maker dava pra gente fazer muito melhor, fazer de um jeito mais fácil de fazer em casa, muito mais aprimorado, etc, etc, etc. Então eu já tenho uma lista absurda de coisas que a gente quer fazer usando as coisas que foram aprendidas no Manual Maker. Inclusive a gente vai continuar chamando de Manual Maker, mas não é mais um curso.
Só que a gente também tem que tomar cuidado para não complicar as coisas. Por coisas que poderiam ser feitas do jeito simples, a gente fazer de um jeito complicado só porque dá para fazer no laser ou na impressora 3D. Mas vamos fazer várias coisas legais sim. E se você colocasse o motor naquele modelo de seringas hidráulico, não seria melhor com um movimento mais fluido? Não acabei de falar? Tenho muita coisa legal para fazer. Matt Gamers BR, me responde. Assim, se tivesse uma pergunta, eu até responderia. Fica a dica. Uma pergunta sobre o vídeo em que a gente fez um robô. Olhando esse vídeo, eu me pergunto, por que robôs de indústria são tão caros, já que basicamente o conceito partido é o mesmo? Pelo mesmo motivo que se você comprar um aeromodelo, imagino que aí por, sei lá, vou falar um preço, agora todo mundo vai criticar o preço embaixo, por isso que eu não falo o preço. Mas eu acho que com uns R$150 você já consegue comprar um aeromodelo mais ou menos na China. Óbvio que quem é aeromodelista e gosta de colocar coisas caras no aeromodelo ficar melhor, vai falar que precisa de R$5.000. Então é por isso que, mais uma vez, a gente não fala preço. Mas por isso que um aviãozinho desse aí custa, sei lá, centenas de reais e um avião grande custa dezenas de milhões ou centenas de milhões de reais. Porque esse robozinho que a gente fez aqui, ele é praticamente um brinquedo, tá? Se a gente fosse colocar isso numa indústria, ele precisaria ser absurdamente mais robusto. Não só as peças serem mais fortes, como elas aguentarem fazer movimentos repetitivos milhares, milhões de vezes sem dar manutenção. Porque a pior porcaria que pode acontecer com isso é ficar parando toda hora a linha de produção, porque o robô caiu um parafuso, porque estragou uma peça, aí tem que repor a peça e tal. Então não basta o negócio funcionar. Quando a gente fala de indústria, e a gente já visitou muita coisa no Manual do Mundo nos Bora Vês, a gente percebe que tudo tem que ser muito robusto para não ficar parando o tempo todo. No avião a mesma coisa, né? Só que aí, em vez de parar a linha de produção, o bicho cai, no caso. Pergunta sobre o alimentador de cachorros automático. Iberê, é importante lembrar que formigas adoram ração de cachorro também. Eu fiz um alimentador e tive que colocá-los dentro de bacias com água para evitar que formigas invadissem o tubo reservatório de ração. Muito legal essa observação, porque tudo que a gente faz que é maker, esse é um dos princípios do mundo maker, é que outras pessoas deem sugestão para melhorar. Então é isso, você faz um projeto, apresenta, deixa que as outras pessoas também façam, não é segredo industrial, todo mundo pode fazer, por isso que a gente disponibiliza todos os arquivos, todos os desenhos, todos os códigos para todo mundo poder fazer, e aí as pessoas fazem, melhoram e disponibilizam de novo. É por isso que essas coisas vão evoluindo cada vez mais. Então se alguém fizer um alimentador de cachorro, já fica a dica para colocar um protetor contra formiga, barata, etc. Um protetor de formiga e barata, barato inseto, não um protetor de formiga barato. Se bem que é bom que seja barato também. Gostei muito do alimentador de cachorro. Tem como fazer isso para alimentar peixe? Tem como fazer e deve ser bem mais simples de fazer do que o de cachorro, porque é muito difícil de fazer a ração ser transportada ali. Fica aí na fila de projetos para o Manual do Mundo. Acho que é baba isso aí. Apesar que aqui no Manual do Mundo a gente tem uma frase que a gente fala internamente que é assim: achar que é fácil é burrice. Porque tem muita coisa que a gente acha que é fácil, na hora de fazer vai dar uma dor de cabeça, leva assim tipo 5 dias de gravação, a gente se mata pra fazer. Então teoricamente é mais fácil, parece ser bem mais simples que o alimentador de cachorro, vai usar menos peças, as peças menores, a ração é mais leve, mas falar que é fácil é burrice. Observação aqui sobre o vídeo em que a gente fez a cadeira, que a gente fez aquela cadeira que você baixa pela internet, né? Ninguém percebeu que nos 6 minutos e 16 você disse tico-tico e depois colocou um áudio por cima falando furadeira de bancada na edição, hein? Muito esperto você. Só que não, eu errei mesmo. Eu falei outra coisa, mas não falei tico-tico. Eu tô velho, confundo as coisas. No vídeo da usina nuclear eu falei que o urânio tem 43 prótons, ele tem 143 prótons e aí depois tive que colocar um comentário fixado ali para corrigir isso. 143 nêutrons. Errei de novo, mano. Acho que é a idade, só pode ser a idade. Mas confundir tico-tico com furadeira de bancada tem a dó também. Eu falei furadeira de coluna. Furadeira de coluna é outra coisa, é uma furadeira maior do que a furadeira de bancada. Aquela furadeira que eu tenho lá, que se aperta aqui em cima, é uma furadeira de bancada, ela é baratinha, simples. A furadeira de coluna, em geral, se usa em indústria, é uma furadeira bem mais parrudona, que fica no chão e tal. Esse foi o meu erro que eu corrigi no vídeo. Os desenhos feitos na intro são reais ou você que desenha? Bom, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, porque se eles forem reais, pode ser que eu desenhe. Não sei o que tá fazendo ali, mas anyway, são reais, fui eu que desenhei. É isso aqui, ó. A gente fez uma lista de coisas maker, aí eu fui procurando no Google Imagens alguma coisa para eu me basear,
para ficar minimamente bonito, assim. Porque uma coisa é você olhar o objeto e tentar desenhar, outra coisa é você olhar um desenho do objeto e copiar o desenho, porque aí fica muito mais fácil. Então eu copiei o desenho, tudo isso aqui são ferramentas e coisas que se usam no mundo maker, eletrônica, etc. A gente usou uma canetinha que parece aqueles corretivos, sabe? Uma canetinha branca que escreve em coisas escuras. E ficou isso aqui, eu achei que ficou bacana. Sobre o nosso Air Hockey, excelente projeto, Iberê. Em relação ao sensor LDR, creio que teria sido mais eficiente e mais simples utilizar o sensor de presença ou o sensor infravermelho. Por que eu usei aquela pecinha LDR e não um sensor de presença ou infravermelho? Porque o LDR é muito barato, ele é muito simples e era uma coisa que a gente queria mostrar como opção para as pessoas poderem fazer também. O sensor de presença, por exemplo, se eu fosse colocar, ou o sensor infravermelho, sensor de distância, etc., eles, no geral, precisam de muitos fios, eles precisam de fios de alimentação, fio de informação, etc. Ia ter que ir um monte de fiarada lá pro fim, e isso atrapalha bastante o projeto, fica mais complexo. Então, usando o LDR, ele só não deu 100% certo porque precisava mesmo de um LED ali em cima. E aí a gente poderia alimentar o LED com a energia que estava indo para o próprio LDR, para o potenciômetro que estava ali. Então, se eu fosse fazer de novo, eu não usaria esses sensores mais caros e mais complexos. Usaria de novo o LDR, mas com LED em cima. Impressão minha, ou algumas peças da impressora foram impressas por outra impressora. Se uma impressora pode imprimir outra, elas podem se reproduzir. Tem mesmo várias peças dessa máquina que foram feitas em outras impressoras. Aqui na frente a gente vê um batente é feito dela, o que fica em volta aqui do LCD, essa dobradiça, tem várias peças internas, enfim, tem dezenas de peças nela que foram feitas em impressoras 3D. Ela ainda não pode se reproduzir, lógico, porque tem motor, uma série de metais, aqui ela não trabalha com metais, mas cada vez mais as impressoras são feitas por outras impressoras. Inclusive, quando o homem for para Marte, isso aqui vai ser obrigatório de levar na mala, porque lá você vai conseguir imprimir um monte de coisa, construir outras máquinas a partir dessa impressora. Sobre o Air Hockey, é impressão minha? Impressão de novo? Não, mas agora não tem piada. Ou o placar deveria ficar ao contrário, porque do jeito que tá aí, quando alguém marca o ponto, o placar marca do lado adversário. Acho que deveria ficar do lado de quem marcou o gol. Sim, no nosso placar ficava do lado do gol mesmo. Então se marcou no gol do lado direito, marcava um ponto do lado direito. Isso tá ao contrário. Dá pra corrigir no código, é super fácil, é só inverter lá a posição. A gente fez e não percebeu, acabou jogando desse jeito e no final ficou assim mesmo. Só um adendo pra ser chato. Muito legal, quando a pessoa fala só um adendo pra ser chato, quer dizer que provavelmente ela não vai ser tão chata, porque quem é chato mesmo fala, eu não gostaria de ser chato. Esse não falou que vai ser chato mesmo, provavelmente não é chato. Quer ver? Quer apostar comigo? Ó, não se desenha em 3D. 3D é modelagem, ou no caso de softwares como ZBrush, não sei se fala assim, ou ZBrush, é escultura. Acho justo essa correção. Não foi chato, foi educado. Inclusive, quem for ser chato, pode ser chato que nem esse cara que a gente vai ficar feliz. Bateria de 9 volts na língua. Quem nuca? Nuca? Na nuca não faz nada não. Mas não vai colocar na língua, que é zoado. Fechou?